Olá, eu sou Orlando e inicio agora nossa videoaula sobre fatoração e produtos notáveis. Conceitualmente, temos o termo fatoração usado na álgebra para designar a decomposição que se faz de cada um dos elementos que integram um produto, ou seja, o resultado de uma multiplicação. E como principal tipo de fatoração, temos a evidência. A fatoração surge como um recurso da matemática para facilitar os cálculos algébricos. Através dela, conseguimos resolver situações mais complexas. Por exemplo, ax mais bx mais cx, temos o fator x como comum e colocando esse fator x em evidência, ele passa a multiplicar a mais b mais c. Relembrando, fator são termos que compõem a multiplicação, sendo o resultado obtido o produto. 9, um fator, vezes 8, outro fator, 72, seu produto. Já no conceito de produtos notáveis, no cálculo algébrico, algumas expressões representadas por produtos de expressões algébricas aparecem com muita frequência. Pela importância que representam no cálculo algébrico, essas expressões são denominadas produtos notáveis. E como principal produto notável, temos o quadrado da soma de dois termos. Por exemplo, o termo A mais o termo B ao quadrado, nós temos, através de uma distributiva, A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Nesse momento, colocamos que a proposição número 4 do livro Elementos de Euclides já tinha este elemento representado através desta figura. Essa figura é importante ser colocada nesse momento, que vocês verão logo em seguida essa representação de uma forma aplicada numa experiência. Portanto, Euclides é considerado o pai da geometria e remonta a 300 anos antes de Cristo. Euclides de Alexandria, um grego. Agora, dando continuidade, temos o nosso amigo Roberto, que dará continuidade na apresentação de aplicação de produtos notáveis. Pessoal, quando a gente fala em matemática, né, e fala, parece que um assunto ele é os primeiros conceitos, quem foi o matemático que apareceu com esses primeiros conceitos e a partir de quantos anos para frente é que houve uma inovação ou novas informações a respeito desse conceito, a gente descobre que a evolução nos conceitos matemáticos demoraram algumas centenas de anos para que acontecesse. Como o Orlando colocou, como temos no nosso videozinho inicial, uma introdução falando a respeito de Euclides e o seu livro Elementos. Euclides era considerado o pai da geometria, como já foi dito, e ele introduziu, vamos dizer, os primeiros conceitos que hoje a gente chama de produtos notáveis. Claro que não tinha o nome de produtos notáveis. O que Euclides fez? Ele, através de conceitos geométricos, ele chegou, ou ele demonstrou, vamos assim dizer, aquilo que depois de algumas centenas de anos na frente, veio um matemático e chamou de produtos notáveis. Nós vamos começar com esse conceito colocando o quadrado da soma de dois termos. Isso no conceito algébrico, bem depois dos conceitos geométricos colocado por Euclides.
Esse é o conceito que nós usamos hoje na sala de aula e usamos hoje no nosso dia a dia. O que acontece quando nós definimos o quadrado da soma de dois termos? Eu tenho um termo A mais um termo B, eu tenho a soma de dois termos e elevo esse termo ao quadrado. Isso é definido como quadrado da soma de dois termos. E aplico a definição de potência. Eu tenho uma base A, B elevado ao quadrado. Definindo potência, eu mantenho a base e multiplico a base por ela mesma, quantas vezes for o meu expoente. Expoente 2, coloquei um 2 a mais ali que eu estou tirando, expoente 2, então eu vou multiplicar a base por ela mesma 2 vezes. Como é que eu faço daqui para frente? Não estou falando nenhuma novidade para vocês. Nós vamos aplicar a distributiva. Nós vamos aplicar a distributiva fazendo a multiplicação de todo mundo desse lado por todo mundo que está do lado de lá. E depois dá uma melhorada, porque nós vamos ter alguns termos, alguns monômios semelhantes. Vamos poder somar. Então, A vezes A ao quadrado, mais A que multiplica B, AB, A vezes B. Agora, pegando B, B que multiplica A, AB, B vezes B, B ao quadrado. Bom, eu tenho AB aqui e AB aqui, são monômios iguais. Posso somar A ao quadrado mais AB vai dar 2AB, mais B ao quadrado. Acabou. Cheguei no final do meu desenvolvimento do quadrado de dois termos. A mais B ao quadrado, A mais B ao quadrado, definido como o quadrado da soma de dois termos, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não passo por essa parte. Eu já sei que, se eu tenho que fazer o quadrado da soma de dois termos, eu aplico esta definição que eu consegui chegar aqui. Fizemos o cálculo usando termos literais. Podemos usar como ele se apresenta no nosso dia a dia. Então, como é que isso apresenta no nosso dia a dia? Usando termos numéricos. Por exemplo, x mais 3 ao quadrado. X é o primeiro termo, 3 é o segundo. Eu estou elevando a soma de dois termos, estou elevando ao quadrado. Aplico a definição que eu descobri aqui, que eu já nunca demonstrei aqui. Quadrado do primeiro. Quem que é o primeiro? É x. X ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? É x. Quem que é o segundo? É 3. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo termo? É 3. 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. X ao quadrado. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. 6x, 3 ao quadrado. Nossa. Acabou. Apliquei o quadrado da soma de dois termos. Desenvolvi o quadrado da soma de dois termos. É um conceito fácil, é um conceito simples da gente aplicar e muito usado a partir do momento que você tem acesso a ele no caso, 8º ano. Porque você aprende a resolver produtos notáveis, aprende os conceitos básicos de como desenvolver o termo, seja ele o quadrado da soma, como é o nosso caso aqui, seja o quadrado da diferença, seja o cubo da soma, o cubo da diferença, ou seja, a diferença de quadrado. Para cada um, vai ter o que a gente pode chamar de regrinha. O que é uma regra? Uma regra é aquilo que a gente aplica de forma genérica a partir do momento que você tem acesso a ela. Então, no quadrado da soma de dois termos, a nossa regrinha é
Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isto no conceito atual. Entretanto, quando isso foi trazido pelo nosso matemático Euclides, ele não tinha esse conceito de álgebra. Não se falava, no caso, em álgebra nessa época. E a álgebra foi implantada depois de muitos anos. Tá? Eu não sei precisar quantos, mas foi algumas centenas de anos depois que apareceu o conceito de álgebra. E Euclides, ele foi de uma capacidade intelectual e matemática muito grande, embora, se estudarmos a história da geometria, tem alguns postulados que, depois de alguns anos, foi colocado em dúvida tamanha simplicidade do que Euclides comentava nesses postulados. Então, vamos lá, eu vou tentar colocar para vocês como Euclides aplicava esses dados. O que Euclides com que ele trabalhava? Ele trabalhava com figuras geométricas e, através dessas figuras, ele desenvolvia todo o seu conceito matemático. E sem usar nenhuma letra, sem usar nenhum conceito algébrico, né? Ele conseguia provar os seus teoremas, vamos assim dizer, usando a lógica que ele enxergava na geometria. Como que era simples esses conceitos, né? Como que esses conceitos eram simples e que hoje a gente usa de uma maneira diferente. Não diferente, mas usando, através da álgebra, um conceito muito mais rápido, né? Uma resolução muito mais rápida de se fazer. Deixa eu fazer aqui um quadrado, né? Senão, não ia ser... Por isso que o nome diz quadrado da soma de 2 termos. Hoje existe uma aplicabilidade muito grande desses conceitos de Euclides, que Euclides usou, né? Hoje ficou muito fácil você usar isso. Mas, na origem, você fica imaginando como que esse cara chegou a esses conceitos sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma informação mais palpável, mais real, mais fácil de você enxergar. Aqui já vai ter, vamos dizer, uma introdução de alguns conceitos atuais, tá? Para a gente poder chegar nos resultados que Euclides chegou. Através dessa figura, Euclides desenvolveu este conceito que a gente viu aqui, usando a álgebra. E como que ele fez isso? Ele começou a dar medidas para cada... né? Aí vai aquilo que eu acabei de falar, ele não usava letras, nós vamos usar letras que é para poder tornar geral o nosso raciocínio e a explicação. Este pedacinho aqui, ele chamou de A. Esse pedacinho aqui, esse pedaço maior, ele chamou de B. A daqui até aqui, B daqui até aqui. Consequentemente, aqui é um quadradinho, aqui é um quadrado, então aqui vai ter A também, e aqui vai ter B. Consequentemente, aqui esse pedaço vai ter A, e aqui vai ter B. Bom, e um conceito que todos nós sabemos, que não é de difícil aprendizagem, é o conceito de área, a área de figuras planas, principalmente quando é a área de quadrado. É a primeira área que a gente aprende na escola, a área de um quadrado, né? Talvez hoje, né, como é antecipado algumas informações, a área de um quadrado é lado vezes lado. Como é que eu calculo a área de uma figura retangular? É base vezes altura, né? Por exemplo, nós vamos ter um quadrado aqui, isso aqui é um quadradinho, um quadrado de base A. Aqui eu vou ter um outro quadrado, um quadrado maior, onde ele vai ter o lado B. Nós vamos ter um retângulo aqui de base B e altura A, e nós vamos ter aqui um outro retângulo igual, de base B e altura A, ou devido a
devido à configuração como está o desenho, eu posso pensar base A, altura B, como todos nós sabemos que quando você está fazendo a multiplicação, a ordem dos produtos não altera, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, vamos lá. Então, como que Euclides chegou nessa informação que a gente tem aqui, que nós demos anteriormente para vocês? Fazendo a seguinte conta matemática, ou usando apenas o quê? Aritmética, né? Então, vamos chamar de área 1. Quem que é a área 1? A área 1 é o nosso quadradinho lá em cima. Vou chamar aqui, ó, área 1, área 2, área 3. E aqui é a área 2 também. Por que que é a área 2? Porque tem as mesmas dimensões. Então, a área 2 eu vou ter que multiplicar por 2. Então, vamos lá. Quem que é a área 1? A área 1 é A vezes A. Então, a área 1 ao quadrado. Deixo ela quietinha aqui. Bom, quem que é a área 2? A área 2 é esta figura aqui. Tem B de base e A de altura. É um retângulo. É base vezes altura. É A vezes B. Só que eu tenho duas áreas 2. Então, a minha área 2, na realidade, é 2 vezes a B. Deixo ela quietinha. E, por último, a minha área 3. Quem que é a minha área 3? É o quadrado maior aqui, que tem lado B. Então, é B vezes B. Então, a minha área 3 é B ao quadrado. Quem é a minha área total? Minha área total vai ser igual a área 1 mais 2 vezes a área 2 mais a área 3. Minha área total vai ser igual. Quem que é a área 1? Ao quadrado. Quem que é a área 2? 2AB. Quem que é a área 3? B ao quadrado. Fim do cálculo de área dessa figura. Ele usava letras? Não, ele usava números. Ele usava geometria já com números. Mas, se nós olharmos a demonstração algébrica que Euclides usava em 300 anos antes de Cristo, e usarmos a definição matemática usada atualmente, né, você vai ver que é a mesma resposta, ó, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, nós temos aqui uma demonstração de forma algébrica para o quadrado da soma de dois termos, e o princípio, como que Euclides chegou nessa mesma conclusão, usando apenas números através daquilo que a gente chama de aritmética, né? Cálculo com número e cálculo usando letras. O que a álgebra faz de bom para a gente? Ela generaliza, ela coloca de uma forma geral, e você vai aplicar isso para todas as figuras que tenham essa configuração, esse formato. Então, quer dizer, a princípio, para a gente definir e explicar para vocês a origem desse nome produtos notáveis, é aquilo que nós falamos. É um conceito algébrico que vem desde 300 anos antes de Cristo, através do geômetra chamado Euclides.